Olá, seres em evolução. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Você é uma pessoa que sente muito medo? O que você faz quando você sente medo? O medo, ele faz parte da vida, faz parte do nosso ser. Existem medos reais, de situações perigosas, e existem medos imaginários, coisas que nem sequer vão chegar a acontecer, que estão somente na nossa mente. E o que a gente faz para lidar com esse medo? Só tem uma forma: o enfrentamento. Você se veste de coragem e enfrenta o medo. Não tem outra forma. Vamos trazer aqui um bom exemplo. Quando a gente vai tirar habilitação para dirigir. Muita gente aqui já passou, outras ainda vão passar por esse momento. Mas o que acontece? É um momento que nos gera muito medo. De certa forma, um medo real, porque é uma coisa nova e a gente está em alerta, e também muito imaginário, porque a gente fica imaginando coisas que podem acontecer, mas não significam que elas vão acontecer. E é isso que muitas vezes as pessoas paralisam. Elas deixam que esse medo tome uma proporção tão grande que elas não conseguem reagir. Quando a gente começou a fazer a autoescola lá atrás, o que acontece? Dão um volante para você, fala assim, agora vamos. A gente vai com a perna tremendo, a gente vai suando, os braços tremem. É um medo físico, ele existe. Aí no meio do trajeto, você tá bela ali dirigindo, o que acontece? Vem na sua contramão ali um ônibus, um caminhão, uma carreta. E o que acontece? A gente fala, meu Deus, vai bater. Que a sensação que dá é que não vai conseguir passar um do lado do outro, não tem espaço para todo mundo ali, e ele não está me vendo. Passa várias coisas imaginárias na nossa mente. Depois tem a situação delicada de lidar com todos os comandos do veículo. Acelera, freia, troca de marcha, olha o retrovisor, liga a seta. Parece assim um turbilhão de informação que você não vai conseguir dar conta. E depois vem o momento mais desafiador, o dia do grande teste. E quem é que não tem medo no dia do teste? Eu não conheci ninguém até hoje que falou, não, eu fui de boa. Eu não fui de boa. Tanto é que no meu primeiro teste, eu não saí com o carro do lugar, porque eu esqueci de abaixar o freio de mão. Eu acelerava, o carro morria e eu estava tão nervosa que eu não conseguia identificar onde estava a minha falha. O carro morreu 3 vezes, eu desci sem sair do lugar. Na segunda vez eu tomei mais consciência e consegui. Mas vou dizer que eu não estava com medo? Estava com mais medo ainda, porque eu já tinha reprovado da primeira, né? E o que acontece? Todos nós que conseguimos tirar a habilitação, enfrentamos o medo. A gente tinha 2 opções, ou desistir ou enfrentar. Muitas vezes a gente desiste e depois fica com aquele peso o resto da vida. Poxa, eu devia ter tentado, eu devia ter ido, eu devia ter feito. E isso tira a paz da gente, tira a felicidade, tira aquele brilho das pequenas conquistas ou das grandes conquistas. A gente precisa disso. A gente precisa se impulsionar para frente. Isso dá gás, isso dá ânimo para a gente levar a vida. Então, o que aconteceu? Se a gente conseguiu passar por um medo desse e vários outros da vida, porque a gente tem superação desde que a gente nasce. É só olhar para os bebês. A gente vê o quanto eles evoluem cada mês, o quanto eles se superam. E não é caindo uma vez que eles desistem. Eu não conheço nenhum bebê que caiu e falou assim, acho que eu não vou tentar mais. E deixou de andar. Todos os bebês saudáveis, que não tenham nenhum problema, é claro, eles caem, levanta, cai, levanta. É a persistência. Porque senão a gente não estaria aqui, não chegaria onde a gente está. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre enfrentar o medo.
Não existe uma fórmula mágica. E sempre procurar o quê? Alimentar a mente com coisas boas. A nossa mente humana tem a tendência de focar no ruim. Então, se a gente tem um medo imaginário ruim, por que é que nós vamos dar mais força para ele? Por que é que nós vamos ficar alimentando? Por exemplo, se você tem muito medo de doença, por que é que você vai assistir os noticiários? O que que fala nos jornais? Tragédias e doenças, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, você quer se informar? Tudo bem, se informe. Em um período ali, escolha um horário, escolha um dia da semana e se informe. Porém, por que que você tem que assistir todos os jornais do dia? Esse medo que é pequenininho, você vai alimentando e ele vai tomando uma proporção tão grande que quando você vê, você já vai achar que o mundo falta um dia para acabar. Você vai achar que nada mais tem solução, que nada mais dá certo. E não é por aí. Existem muitas coisas boas que não são propagadas, não são divulgadas. Os jornais não se preocupam com as coisas boas. Isso não dá ibope, isso não dá audiência. Por que que eles trazem tanta tragédia, tantas situações que comovem, que prende a pessoa? Porque isso faz com que a pessoa fique vidrado, meio que enfeitiça a pessoa. E ela fica acompanhando e dá audiência. É a famosa indústria do medo. Então a gente tem que estar alerta. Se a gente sabe que nós, humanos, temos propensão a desenvolver alguns medos, alguns traumas, vamos estar alerta. Vamos cuidar da gente, principalmente da nossa mente, com amor, com carinho. Vamos dar bons alimentos para ela. Assim como a gente tem que dar bons alimentos para o nosso corpo, se a gente quer ter saúde, nós precisamos dar bons alimentos para a nossa mente, se a gente quer ter uma saúde mental equilibrada. Vamos assistir um filme que nos dê prazer, que nos traga alegria. Vamos ler um bom livro, vamos conversar, vamos sair para tomar um café. Essas coisas que a gente tem que estar atento. E outra dica assim, que é importantíssimo. Quando você sentir que você está numa situação de muito medo, muita tensão, qual a principal ferramenta que Deus nos deixou? A respiração. Pare um pouquinho, traga sua consciência e respire. Essa é a ferramenta mais poderosa que Deus nos deixou. Ela diminui a ansiedade, ela eleva a nossa energia, acalma quando a gente está muito agitado, muito nervoso, quando você está naquela situação de medo, você está chegando para a hora do teste, para a hora da prova, está meio pilhado. Se acalma, respira, respira com calma. Isso vai trazer um equilíbrio, uma paz. Você consegue até pensar melhor. Você vai lidar muito melhor com aquele momento, com aquela situação. Bom, então vamos pôr em prática. Vamos enfrentar o medo para que dessa forma a gente consiga evoluir sempre, tendo novas conquistas, não importa se pequenas ou grandes, o importante é a gente fazer. Tem o ditado, se tá com medo, vai com medo mesmo. Por quê? Depois que você dá os primeiros passos, você vai deixando o medo para trás. Ele vai ficando fraco. Aquele medo que era enorme, ele vai perdendo a força. Você vai se sentir mais forte. Você vai se sentir mais capaz, mais competente. Você vai pensar assim, eu vou perder ponto pro medo? Jamais. Eu sou muito mais forte do que isso. E vamos trazer a consciência da gente cuidar sempre dos nossos pensamentos, do que assistimos, do que ouvimos, porque dessa forma a gente vai ter uma vida muito mais alegre, feliz, em paz, e a nossa saúde mental agradece. Um beijo para vocês e até o próximo.